Boa noite, graça e paz. Eu sou a pastora Rosimelo, sou pastora auxiliar no Ministério Apacentar de Rio das Ostras. Nessa noite eu vim compartilhar com você uma palavra da parte de Deus. Eu espero que você esteja bem, que a sua casa esteja bem, que todos na sua família estejam com saúde, estejam em paz. A palavra que eu vou compartilhar nessa noite com vocês se encontra no livro de Lamentações, no capítulo de número 3, diz assim o verso de número 19: Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperanças. E enquanto eu estava meditando nessa palavra, o Senhor começou a falar comigo acerca de lembranças. Nós temos na nossa memória um acervo de lembranças e geralmente nós conseguimos nos lembrar mais das situações desfavoráveis do que das situações favoráveis, Quando você busca pela sua memória, você sempre vai se lembrar das situações em que você passou por muita dificuldade, por muita tristeza, por muita humilhação, por muitas angústias. E quando a gente retorna a essas memórias, retorna a essas lembranças, a gente meio que dá a elas um tempo de importância, a gente empreende uma importância em falar a respeito delas, como se elas fossem o marco da nossa vida, quando na verdade nós nos esquecemos de dar uma importância maior àquilo que realmente tem importância, que são as vitórias que Deus nos concede. O profeta Jeremias, ele vai dizer que ele lembra das aflições, que ele lembra das tristezas e das angústias, e ele diz que quando ele tem essas memórias ativadas na mente dele, quando ele se recorda de todas essas coisas, a alma dele desfalece dentro dele. E é assim que acontece comigo e com você quando a gente revive uma memória dolorosa, quando a gente revive uma lembrança triste, uma lembrança de uma derrota, uma lembrança de uma perda muito grande. Nós ficamos entristecidos, parece que a nossa força se vai. Mas o profeta Jeremias faz menção no verso de número 21, que apesar de todas essas lembranças, apesar de se lembrar das aflições, apesar de se lembrar das tristezas, apesar da alma dele desfalecer de tristeza, ele, contudo, todavia, ele se lembra também daquilo que lhe pode dar esperança. E esse tem sido o nosso desafio nos dias de hoje, nos dias em que nós temos ouvido só notícias negativas, nos dias em que nós temos vivido um panorama completamente desfavorável, A nossa memória se pega entristecida. Quantos de nós não nos planejamos para o ano de 2020? Quantos de nós não projetamos para o ano de 2020? Quantos de nós não profetizamos que o ano de 2020 ia ser o melhor ano da nossa vida, que ia ser uma mudança de ciclo, e de repente a gente é pego de surpresa por notícias que são completamente desfavoráveis e que se chocam com tudo aquilo que nós projetamos, que nós sonhamos, que nós profetizamos. Mas eu quero te dizer que toda vez que você lança uma palavra, toda vez que você profetiza uma palavra, que você usa a palavra de Deus como respaldo sobre a sua vida, sobre aquilo que você tem colocado diante do Senhor, em viver no ano de 2020, eu quero te dizer que essa palavra, que é a palavra de Deus, que é a palavra que respalda os seus pedidos e as suas orações,
ela continua assim, valendo para o ano de 2020. De repente você esteja na sua casa entristecido, achando que tudo se perdeu, trazendo à sua memória tudo aquilo que você projetou para esse ano. Mas eu quero te dizer nessa noite que quando isso começar a vir à sua mente e você começar dentro de si, o seu espírito começar a desfalecer, que nesse momento é o momento em que você tem que colocar em prática aquilo que o profeta disse. Todavia, eu me lembro também daquilo que pode me dar esperança. E o que é que pode nos dar esperança nos dias de hoje, se não a palavra de Deus? O que é que pode nos dar esperança nos dias de hoje, se não as promessas de Deus a respeito da nossa vida? É por isso que é tão importante a gente ter um relacionamento com Deus. Por isso que é tão importante a gente manter com Deus um contato através das orações, através de uma vida de discipulado, através da leitura da palavra. A Bíblia vai falar que o Senhor Deus disse a Josué para que ele examinasse as Escrituras. Deus não mandou ele ler as Escrituras. Deus não mandou ele decorar os versículos e os textos bíblicos. Deus mandou ele examinar. E examinar é algo mais profundo. É você buscar conhecimento, um conhecimento mais profundo acerca daquilo que você está observando, acerca daquilo que você está lendo, acerca daquilo que você está estudando. E a palavra de Deus para Josué foi: examina as Escrituras e medita nela, de dia e de noite. Porque todo o sucesso de Josué dependia dele examinar as Escrituras. Todo o sucesso de Josué ia depender dele meditar, dele conhecer as Escrituras e saber, conhecer aquilo que Deus havia prometido para Israel e saber aquilo que Deus já havia declarado a respeito dele enquanto líder. A sua lembrança tem que ser exatamente essa. Você precisa se voltar para aquilo que você já leu, para aquilo que você já estudou, para aquilo que o Senhor já revelou a respeito da sua vida aqui na terra. O que é que Deus tem revelado a respeito da sua vida? O que é que Deus tem prometido? Quais são os projetos de Deus para a sua vida? O que é que Deus tem como propósito para que você viva aqui nessa terra? Você consegue se lembrar em meio às suas crises, em meio às suas decepções, às suas tristezas, em meio às frustrações, você consegue também se lembrar daquilo que pode te dar esperança. Você consegue também se lembrar da palavra de Deus, que é o nosso socorro, que é o nosso ânimo, aquilo que Deus diz a respeito dele, a respeito da minha vida, a respeito da sua vida, a respeito dos seus negócios, dos seus projetos, a respeito da sua casa, a respeito do seu ministério, a respeito dos sonhos que ele tem para você. Você consegue se lembrar as promessas de Deus? Você consegue se lembrar que Deus disse que no dia da angústia ele seria a sua rocha, a sua força? Você consegue se lembrar que o Senhor disse que se você passasse pelo fogo, ele não te queimaria? Que se você tivesse que enfrentar ondas fortes, as águas não te submergeriam? Você consegue se lembrar? Você consegue se lembrar que o Senhor diz que Ele é o Deus que cura? Você consegue se lembrar que o Senhor diz que Ele é Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão? Você consegue se lembrar que Deus é o Deus que peleja por você, é o Deus que luta as suas guerras? Porque nesses dias que nós estamos vivendo, vai ser imprescindível você se lembrar daquilo que te dá esperança. Eu quero te dizer que se a sua esperança estiver no seu emprego, se a sua esperança estiver na economia, realmente, meu querido, você vai desfalecer dentro de você. Mas se a sua esperança estiver pautada na palavra de Deus, que é o nosso socorro, eu quero te dizer que não vai ser a crise que vai te destruir. Algum tempo atrás, o Senhor me deu uma palavra, alguns anos atrás, para ser mais precisa, o Senhor me deu uma palavra baseada na vida de José, né? E como ele deu sabedoria para José, né? Amontoar, né, os recursos do Egito em celeiros nos anos em que o Egito ia enfrentar, né, uma seca, ia enfrentar uma fome, uma crise muito grande. A Bíblia diz que ia ser um período de fome
a Bíblia diz que José interpreta o sonho de Faraó e ele diz que seriam 7 anos, né, de muita fome. A Bíblia diz que José interpreta os sonhos de Faraó e ele começa então uma estratégia. Durante os anos de muita provisão, José amontoa recursos, né, em celeiros. E depois, quando vem os anos de escassez, José havia guardado recursos para socorrer não só o Egito, como todo mundo. A Bíblia vai falar que vinham pessoas de todas as partes comprar mantimentos no Egito. E o Senhor, quando me deu essa palavra, o Senhor me deu um tema e o Senhor me disse: não é você que vai conhecer a crise, é a crise que vai te conhecer. E nós estamos vivendo um momento em que a crise vai conhecer o povo de Deus. Um povo que, apesar de estar vivendo a crise, não vai ser vencido pela crise. Um povo que vai passar pela crise sem que a crise derrote esse povo. Pelo contrário, esse povo vai conseguir vencer a crise. Esse povo é um povo que vai experimentar milagres e que vai viver e que vai ter, sim, recursos sobrenaturais para poder passar por esse momento de crise. Você consegue se lembrar dos livramentos que Deus deu no passado aos homens e mulheres de Deus que o serviram? Quantas vezes você viu Deus perder uma batalha? Quantas vezes você viu Deus ficar numa situação em que ele não pudesse responder a esse povo com socorro, com livramento, com provisão? Você consegue identificar na Bíblia uma passagem, uma vez em que Deus foi derrotado por uma crise, por um exército? Porque esse Deus é invencível. Esse Deus é um Deus que ultrapassa tempos, épocas. Esse Deus é um Deus que ultrapassa crises. Esse Deus é um Deus que se move independente de todas as circunstâncias que nos sobrevenham na terra. Para tudo, Deus tem uma porta. A Bíblia fala que Ele é aquele que tem a chave de Davi, que abre portas que ninguém fecha e fecha portas que ninguém abre. Eu quero te dizer nessa noite que Deus tem uma chave nas mãos com uma porta de livramento, uma porta de surpresa, uma porta sobrenatural para minha e para a sua vida. E ninguém pode retirar essa chave das mãos dele. Essa porta, ela é destinada a mim, ela é destinada a você. Ela é uma porta de socorro, se você precisa de um socorro urgente na sua vida. Ela é uma porta de saúde, se você está passando por um momento de enfermidade. Ela é uma porta de provisão, se você está passando por um momento de escassez. Qual é a porta que você precisa que Deus abra para você? Você pode não ter essa chave nas mãos, mas eu quero te dizer que o teu Deus, ele tem todas as chaves nas mãos. Ninguém pode impedir ele de abrir uma porta de escape para a sua vida. Então comece a trazer à sua memória aquilo que pode te dar esperança. E o que gera esperança no meu coração é essa palavra. A Bíblia diz que passariam céus e terras, mas essa palavra jamais passaria. Essa palavra jamais deixou de se cumprir, porque ela faz tudo aquilo que o Senhor a designa que ela realize. A palavra de Deus vai dizer que Ele envia as suas ordens à terra. E a palavra corre velozmente, as suas ordens correm velozmente. Existe uma palavra sobre a minha, sobre a sua vida, que corre velozmente para nos alcançar. Porque o nosso Deus, ele vigia essa palavra. Quando ele libera um decreto, ninguém pode fazer com que esse decreto seja revogado. Quando ele libera uma palavra a respeito da minha vida, da sua casa, a respeito da sua família, da sua vida, ninguém pode revogar esse decreto. E a palavra de Deus diz que Ele é o nosso socorro, que Ele é o nosso sustento, que é Ele quem nos dá ânimo, é Ele quem nos coloca de pé, é Ele quem nos sustenta de pé. Nós estamos firmados sobre uma rocha, estamos firmados sobre uma palavra que não muda. Nós estamos firmados nesse Deus, nós estamos firmados nesse Deus que ninguém pode e nem tem poder para tirar dele poder e autoridade. Nós cremos no Deus que é sobre todos. Nós cremos num Deus que tem todo o poder e autoridade. Nós temos um nome a quem clamarmos. Nós temos um nome e uma palavra para proferirmos.
Nessa noite eu quero te convidar a trazer à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Lembre-se, nessa noite, das vitórias, das conquistas que o Senhor já te deu. Você consegue se recordar quantos livramentos o Senhor já te deu? Você consegue se recordar quantas vitórias o Senhor, quantas conquistas, quantas coisas impossíveis, quantas vezes você chorou, quantas vezes você clamou, quantas vezes você fez propósito e quando você já estava quase desfalecendo, o Senhor veio e te surpreendeu. Você consegue se lembrar das conquistas, dos escapes que Deus nos dá, dos livramentos que Ele nos dá, do socorro desse Deus que não nos abandona, porque a própria Bíblia diz que Ele está conosco todos os dias, que Ele estaria. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias, nos dias bons o Senhor está conosco, nos dias maus o Senhor está conosco. O profeta ainda continua dizendo: todavia lembro-me também do que pode me dar esperança, e graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. A Bíblia diz que elas se renovam a cada manhã. Tem misericórdia de Deus para minha casa, para sua casa. Tem misericórdia de Deus nesses dias para as nossas vidas. E esse amor dele que não se acaba, que é inesgotável, nos alcança todos os dias. O nosso Deus é bondoso. O nosso Deus continua ouvindo o nosso clamor, o nosso gemido. Mas nós precisamos nos manter firmes, nos lembrando daquilo que pode nos dar esperança em dias como esse que nós estamos vivendo. Que a sua mente se volte, que a sua mente e a sua fé se volte para se lembrar daquilo que pode te dar esperança. Cristo, Jesus, é a nossa esperança. Quero te convidar a orar comigo nessa noite. Pai, no nome de Jesus, nós oramos e te pedimos em nome de Jesus que o Senhor possa renovar em nós, Senhor, a nossa esperança. Deus, no nome de Jesus, que nenhuma aflição, que nenhuma memória de angústia, que nenhuma memória de derrota venha, ó Deus querido, entulhar a nossa esperança, venha entulhar a nossa fé, mas que nós, Senhor, sejamos, como diz a Tua palavra, ó Deus querido, uma fonte que jorra para a vida eterna, uma fonte que tem esperança, Senhor, em Cristo Jesus, que é a nossa esperança. Deus, no nome de Jesus, toma cada homem, cada mulher, cada família que tiver alcance, ó Deus querido, dessa oração. Renova, ó Deus querido, a mente dos teus filhos. Renova em nome de Jesus, ó Deus, a esperança. Reaviva, reanima, ó Deus, que eles possam ser, ó Deus querido, alcançados pelo ânimo que só o Senhor pode trazer sobre as nossas vidas. Guarda as nossas casas, livra-nos de todo mal, nos guarda, ó Deus querido, no meio, ó Deus querido, desse vendaval, dessa tempestade que está, ó Deus querido, assolando todo mundo, que o Senhor possa nos guardar as nossas vidas, esconder-nos debaixo das suas asas. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Faça como profeta, todavia, lembro-me também daquilo que pode me dar esperança. Fica com essa palavra, guarda essa palavra no teu coração. Graça e paz. Deus te abençoe. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o rosto do Senhor resplandeça sobre ti e Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz.